Com certeza você já ouviu o termo primeiro amor. Primeiro amor virou um jargão na igreja. Todo mundo fala, o primeiro amor, o meu primeiro amor e tal. Primeiro amor aqui significa o seguinte: o início da conversão. Os primeiros momentos após entregar a vida para Jesus, após conhecê-lo de maneira mais íntima e profunda, conhecer a palavra, saber que Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os primeiros episódios pós nascer de novo, tornar-se uma nova criatura, são chamados de primeiro amor. E esse primeiro amor é marcado por um entusiasmo, uma entrega total a Cristo, um coração em chamas para ganhar almas perdidas, para entender as Escrituras, para servir na igreja. Você que está me ouvindo neste momento, se você faz parte de uma vivência de espiritualidade, você sabe bem do que eu estou falando, não é mesmo? Eu lembro muito bem do meu primeiro amor, há 11 anos atrás. Eu me converti de forma sobrenatural no retiro de carnaval. Menos de um mês depois, eu já estava sendo batizado nas águas. E assim, eu não vou dizer que eu lia a Bíblia, não. Na verdade, eu devorava a Bíblia. Eu lia uma página atrás da outra, tal. Eu sentava na minha cama. Na época, eu ainda era solteiro, morava com os meus pais. Sentava na minha cama e devorava a Bíblia. Assistia uma pregação atrás da outra, principalmente as pregações do pastor Lucinho. Porque eu, como jovem, me identifiquei com o pastor Lucinho, que era líder de jovens, com pregações muito voltadas para a juventude. Eu ia nos cultos ali, me entregava, eu lia livros sobre espiritualidade. Para te falar a verdade, meu irmão, minha irmã, eu sentia o meu coração literalmente queimando. Literalmente. Teve um dia em que eu estava andando no centro da cidade e eu passei por um morador de rua que estava na calçada. Ele estava com a mão estendida, pedindo alguma esmola. E eu passei por ele. Mas quando eu passei por ele, o meu coração começou assim a queimar, sabe? Como se fosse um sentido aranha do Homem-Aranha. Meu coração começou a queimar e o meu corpo praticamente travou. E eu, quase como se Deus tivesse me pegado assim, sabe? Como pega uma marionete e me falasse, volta lá, volta lá. E eu fui levado àquele homem, aquele senhor que estava lá. E eu dei ali um dinheiro para ele. Então eu senti o meu coração literalmente queimando, sabe? O Espírito Santo me direcionando, me guiando, me orientando. Eu saía de casa com expectativa do que Deus poderia fazer através da minha vida. Do tipo, Senhor, o que será que o Senhor tem para mim hoje, hein? Para quem que o Senhor quer que eu pregue a palavra hoje? Ore por cura, por libertação. E aí, o que nós vamos fazer hoje? Eu tinha aquela expectativa de Deus derramar um avivamento na minha cidade, de Juiz de Fora. Então era uma coisa assim, viva, a fé era viva,
A fé não era um negócio de, vou na igreja domingo à noite. Não, era um estilo de vida, algo que estava nos ossos, queimava os ossos, como disse o profeta Jeremias. E eu estou usando termos no passado porque eu estou me referindo a um evento passado. Mas ainda hoje, eu procuro sempre colocar o meu coração em chamas para Jesus e a alimentar o meu amor por Ele. Mas a pergunta que todos nós devemos nos fazer é: será que nós abandonamos o primeiro amor? É sobre isso que eu quero falar com você no Café com Fé dessa quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026. Eu sou o Pedro Quintão e eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Essa pergunta é importantíssima de ser feita. Porque olha só o que diz o próprio Senhor Jesus em Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. E aqui nós vamos ler a fala de Cristo para uma igreja, ok? No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Isso aqui é tão profundo, daria um livro, uma pregação de horas, mas vamos lá. Jesus estava se dirigindo a uma igreja rica, abastada, uma igreja que tinha tudo, uma igreja que estava bem na fita, sabe? Uma igreja aparentemente saudável. Jesus não estava falando aqui com uma igreja aos frangalhos, uma igreja em decadência, não. Pelo menos no sentido estrutural, na aparência, era uma igreja ali bombando. Mas o problema é o seguinte: é como se Jesus tivesse virado para eles e falasse assim: olha, bacana, poxa, vocês têm tudo na igreja, hein? Vocês têm tudo, tudo do bom, do melhor. Mas só tem um problema. Vocês abandonaram o primeiro amor. Isto é, vocês estão no piloto automático. De apaixonados, vocês se tornaram religiosos. De pessoas com o coração em chamas, vocês se tornaram religiosos de bancos de igreja, que vêm na igreja para bater o cartão no domingo à noite. Vocês se tornaram frios, mornos, que é pior ainda. Não é aquele cristão apaixonado, também não está jogado no mundo, e não é nenhum nem outro. É morno. Então, foi isso que Jesus falou para eles. Vocês abandonaram o primeiro amor. Estão aí agora cumprindo os deveres religiosos e ponto final. Mas Jesus não para por aí. E que bom, aleluia por isso. Jesus aponta o problema, mas como um bom médico, o médico dos médicos, ele também dá a cura, a solução. Ele fala: lembre-se de onde caiu. Sabe por quê? Lembrar onde caímos vai nos possibilitar falar o seguinte: olha, peraí, foi aqui nesse momento que eu caí. E o que me fez cair? O que eu fazia antes de cair? O que eu passei a fazer depois de cair?
Isto é, vai nos possibilitar efetuar esse diagnóstico de nós mesmos. Tanto é que Jesus fala: arrependa-se e volte a praticar as obras que você praticava no início. Jesus já está dando aqui a receita do bolo. Lembre de onde caiu e volte a praticar o que você fazia antes. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, é importantíssimo porque muitas pessoas têm dúvidas a este respeito. Ah, mas que saudade que eu tenho do meu primeiro amor. Eu nunca mais consegui voltar a viver o primeiro amor. O que eu faço para viver o primeiro amor novamente? Eis aqui a resposta. Faça o que você fazia antes. Por exemplo, quando você estava no seu primeiro amor, você lia muito a Bíblia ou pouco? Muito, imagino. Eu devorava a Bíblia. Então volte a ler muito a Bíblia. Ah, mas eu não tenho mais vontade. Leia sem vontade. Como disse John Wesley, ore e leia a Bíblia todos os dias. Se não for por prazer, que seja por disciplina. O que você fazia na época do primeiro amor? Você orava com qualidade, entrava no seu quarto, fechava a porta e orava e buscava ao Senhor até que ele viesse? Faça isso. Talvez hoje você nem ora. Então volte a orar. O que você fazia antes? Tinha prazer de ir na igreja? Não perdia um momento na igreja sequer? Então volte a ir na igreja. Volte a ir na igreja com frequência, com expectativa no coração. O que você fazia antes? Evangelizava? Pregava? Falava de Jesus para as pessoas? Volte a fazer isso. Fale de Jesus para as pessoas. No seu trabalho, na sua faculdade, no ponto de ônibus, no mercado, seja onde for. Faça o que você fazia antes. Mesmo que você não tenha o ímpeto de antes, faça assim mesmo, faça sem vontade. Porque é uma batalha entre carne e espírito. Então a carne talvez não vai querer mesmo não, mas o espírito está pronto, então faça mesmo sem vontade, porque a carne vai ser vencida. Aqui está o segredo para voltar ao primeiro amor. O que nós não podemos fazer, meu irmão, minha irmã, é nos conformarmos em, se porventura perdemos o primeiro amor, beleza. Aí ficamos olhando para o passado, né? Como se fosse uma foto envelhecida no porta-retrato. Na época do meu primeiro amor, eu fazia isso, eu fazia aquilo, era assim, era assado. Bacana, nós temos que realmente olhar para o passado, mas não para ficar presos no passado, não para ser um mero saudosismo vazio, não. Olhar para o passado para nos inspirar no presente, para nós não apenas continuarmos a fazer no presente, mas fazermos ainda mais do que nós fizemos no passado. E assim prosseguirmos para o futuro. O que nós não podemos se, por acaso, perdemos o primeiro amor, nos conformarmos em sermos religiosos, em sermos cristãos domingueiros, em batermos o ponto na igreja e tá bom demais, fiz a minha parte, cumpri a minha obrigação religiosa. É isso que não pode acontecer. Todavia, se você entende que perdeu o primeiro amor, eis aqui o segredo de Jesus para você voltar ao primeiro amor. Arrependa-se, lembre-se de onde caiu e volte a fazer o que você fazia antes, mesmo sem a vontade de antes, mas faça assim mesmo. É uma batalha espiritual pela sua alma, é uma batalha entre a carne e o espírito. E não esqueça, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então faça sem vontade mesmo, porque certamente chegará o dia em que o espírito prevalecerá. Amém? E se você foi abençoado, edificado com essa palavra de Deus para a sua vida, deixe o seu like, a sua curtida, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva no Spotify, envie essa mensagem para alguém. Quem sabe não tem alguém aí que você conhece que está querendo, está precisando voltar ao primeiro amor. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.